tenho outra novidade para lhe dar. Quando Marquês de Pombal foi primeiro-ministro, eu digo-lhe uma coisa, isto era do pior que havia. E tenho outra novidade ainda. Quando Luís Camões escreveu os Lusíadas, pelos mares nunca dantes navegados, a saúde nem existia, Sr. Deputado, em Portugal. Está a ver? Quando nós estamos sempre a ir para trás, só estamos a assumir uma coisa, é a vossa incompetência de em 40 ou 50 anos não terem conseguido dar saúde a sério para os portugueses. Meus caros, boa noite, vivam! Hoje vou fazer um vídeo com 3 intervenções do Parlamento, 2 de André Ventura e uma de Pedro Frazão, e eu chamo já a atenção para a primeira de André Ventura, que eu reputo de inacreditavelmente eficaz, provavelmente uma das melhores que ele fez desde sempre. É logo a primeira, o que não quer dizer que a seguir deixem de ver as restantes, porque a seguir é outra de Ventura, já do púlpito, e a terceira de Pedro Frazão, qualquer uma das 3 é excepcional. Mas vejam já a primeira e vamos comentando todas elas proferidas hoje no Parlamento. Vamos lá então ver a primeira. Por um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Vamos lá. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu tinha outro tipo de questões para lhe colocar, mas não posso deixar de fazer referência à própria intervenção que aqui teve há poucos minutos neste plenário. Por 2 razões. O primeiro foi que o Sr. Presidente disse porque é que a direita passa tanto tempo a atacar o SNS. E eu queria lhe dar uma novidade. A direita não passa tempo a apocar ou a atacar o SNS. A direita passa tempo a apocar e a atacar aqueles que de forma incompetente gerem o SNS. É completamente diferente do que atacar o SNS. Ora, aí está a primeira grande diferença, é porque o socialismo tem esta muleta que é, está sempre a dizer mal do SNS, o SNS é uma coisa brutal, fomos nós que o criámos, vamos ver à frente na intervenção de Pedro Frazão, que nem sequer isso é verdade, nem sequer foi o António Arnaud quem foi o pai do SNS, mas isso vamos ver a seguir. Mas é isto, nós não apocamos o SNS, o que nós dizemos a verdade, e não é apocar, é dizer a verdade, é que aquela gente que gera o SNS é tudo menos competente. Mas depois também nós temos que fazer esta vénia ao Partido Socialista e ao Sr. Ministro. É que sempre que há um debate, ou sobre a economia, sobre a saúde, sobre a educação, o canal História recupera a alma neste Parlamento. E ouvimos o Sr. Deputado dizer, é que há 50 anos, em Bragança, era assim. Ó Sr. Deputado, e o seu pai, e o meu, e todos os que aqui estão, podiam dizer que há 100 anos em Bragança ainda era muito pior. Pois era, e esta é uma forma nova de mostrar a demagogia do Partido Socialista. Estão sempre a dizer que agora está muito melhor do que há 50 anos. Meus caros, qual é o país que não está muito melhor agora do que estava há 50 anos? É a evolução normal das coisas. Mas não é por ter ido o Partido Socialista para o governo. Se tivesse lá o PSD, se tivesse lá o CDS, era igual. As coisas evoluem e obviamente que melhoram. Também com tanto milhar de milhão enfiado no SNS, mal feito fora que as coisas não estivessem melhores agora do que há 50 anos. Portanto, isso é uma falácia miserável. Mas vamos continuar a ouvir Ventura, que o melhor ainda está para vir. E vou-lhe dar uma novidade. Quando Afonso Costa fez o primeiro discurso nesta casa como deputado, não sei se sabe quando é que foi, em 1900, aqui nesta casa, estava muito pior a saúde ainda, Sr. Deputado. Tenho outra novidade para lhe dar. Quando Marquês de Pombal foi primeiro-ministro, eu digo-lhe uma coisa, isto era do pior que havia. E tenho outra novidade ainda. Quando Luís Camões escreveu os Lusíadas, pelos mares nunca dantes navegados, a saúde nem existia, Sr. Deputado, em Portugal. Está a ver? Quando nós estamos sempre a ir para trás, só estamos a assumir uma coisa, é a vossa incompetência de em 40 ou 50 anos não terem conseguido dar saúde a sério para os portugueses. Aqui está exatamente isto. Portanto, esta demagogia de dizer que há 50 anos estávamos muito pior, então e há 100 ainda pior estávamos, e há 200, e há 300. Muito bem, Ventura, folha às canelas, e a partir daqui eu tenho a certeza absoluta que eles nunca mais se vão lembrar de dizer que no tempo de Salazar estava pior do que agora. única coisa. Agora, deixem-nos lá das aulas de história do Marquês de Pombal e de tempos de outros.
assumam a vossa responsabilidade em democracia. E a vossa é isto. Em Espanha, um médico ganha 3 vezes mais do que em Portugal. Espanha, quando é que teve a sua mudança para a democracia? Espantem-se, depois do regime português. Exatamente. Espanha teve democracia 2 anos depois de nós. Como é que é possível que um médico em Espanha ganhe o triplo? Esta comparação é que devem fazer. Espanha chegou à democracia mais ou menos na nossa altura. Nós ainda foi antes de 74, eles foi em finais de 75, 76, por aí. Eu lembro-me bem das execuções de Garmendia e Otaegui. Aquela gente toda foi uma desgraça. Nós já estávamos em democracia, capturados pelo Partido Comunista, bem certo. Mas eles ainda estavam sob o regime de Franco, não é? E eles chegaram à democracia um pouco depois de nós, 2 anos depois de nós. Portanto, nós já somos mais antigos em termos de democracia do que eles. E mesmo assim, eles estão muito mais avançados do que nós. Olhem, na Guerra Civil Espanhola, em 1930 e pouco, nós estávamos muito mais avançados do que eles. Disso ninguém fala. Isso é que é assumir responsabilidade. É assumir a vossa estrutural incompetência em matéria de saúde. É isso que é. Muito bem, isso mesmo. E depois, Sr. Ministro, eu tenho que lhe dizer isto também. O Sr. Ministro, mais uma vez, imbuído já deste contágio do canal História, foi referindo ministros que tiveram um papel muito importante. O ministro tal, o saudoso ministro tal. E eu reparei em 2 coisas. Não se referiu à Sra. Ministra Marta Temido com nenhum feito extraordinário, o que é já uma nota. Eu, se fosse a Sra. Ministra, faria um pedido de esclarecimento. Mas, o Sr. Ministro fará como entender. Brutal. Se fosse a ministra, fazia um pedido de esclarecimento porque realmente falou em vários ministros, mas não falou na ministra Marta Temido. Ou porque se esqueceu, ou porque ela não deixou obra nenhuma. Melhor, a pouca que deixou foi negativíssima para Portugal e para os portugueses. E reparei ainda outra coisa, é que todos os nomes de ministros que referiu foi coerente numa coisa, não identificou o seu próprio nome. E portanto nós chegamos a esta conclusão, que de facto desde que é ministro do governo não tem nada para apresentar aos portugueses. E isso é uma boa conclusão para se retirar. E não tem mesmo nada para apresentar aos portugueses, a não ser este sorriso amarelo da Marta Temido, que durante 2 anos nos massacrou diariamente nos telejornais, metendo-nos um medo de morte. Nós já nem podíamos sair à rua com medo de morrermos todos. Foi a única coisa que esta senhora conseguiu fazer. Foi isto e pouco mais. Mas ao menos, Sr. Ministro, ao menos não é como o PSD, que diz que é preciso mudar de governo, mas não vota a moção de censura que na próxima terça-feira vamos ter para discutir aqui no Parlamento. Ao menos o Sr. Ministro assume mesmo, eu não fiz nada enquanto Ministro, o Governo do PS não fez nada enquanto Ministro, mas estamos muito melhor do que no tempo em que o Dr. Marcelo Caetano era o Presidente do Conselho e se sentava aqui neste Parlamento. Não, Sr. Ministro, eu já lhe disse hoje e acho que é verdade. Quem nos está a ver em casa não quer saber nem a história dos governos socialistas, nem a história do SNS, nem do Marquês de Pombal, nem de nenhum dos ministros socialistas. Quer é que o Hospital de Lisboa Oriental esteja feito, certo. Quer é que o Hospital do Seixal esteja feito, certo. Quer é que o Hospital de Sintra esteja feito, certo. Quer é que o Hospital Central do Alentejo esteja feito, correto. Quer é que o Hospital do Oeste esteja feito, quer é que o novo Hospital do Algarve esteja feito. Sabem o que é que isto tem em comum? É que são tudo promessas daquele partido que está ali sentado e que não estão concluídas. É isto que está aqui. Isto é que é a verdade, Sr. Ministro. E é mesmo a verdade, e contra isto não há nada a dizer. E estes argumentos dizimam completamente o socialismo, ou socialismo, como queiram chamar, porque o socialismo baseia-se em conversa fiada, conversa falsa, que nada se verifica, é sempre naquela, olha como está hoje a acontecer, vamos pensar no mecanismo, vamos pensar, então, mas os juros estão a subir há 1 ano, há mais de 1 ano, agora é que vão pensar no mecanismo? Os juros já subiram várias vezes, vão agora pensar no mecanismo? Não. O mecanismo já devia ter sido pensado há muito tempo. E, aliás, esse mecanismo contraria todas as diretrizes da União Europeia. Quero ver como é que vão implementar esse mecanismo. Mas continuemos no SNS. Por isso eu queria lhe perguntar, Sr. Ministro, quando é que estes hospitais vão estar concluídos? Sr. Deputado, pegue nestes hospitais todos e leve lá aos que gostam de história para lhes explicar onde é que estes hospitais estão. Não estão. E enquanto isso continuam a morrer às portas dos hospitais. O Sr. Ministro teve o desplante de vir falar do INEM a esta casa. O INEM a quem não foram pagas horas que deviam ter sido pagas. O INEM que tem ambulâncias paradas por falta de manutenção e de pagamentos. O INEM
onde tantos portugueses sabem, porque sofreram na pele, o que é perder familiares queridos por falta de atendimento atempado, ao Sr. Ministro, um pouco de vergonha a falar de certos assuntos de saúde não lhe ficaria mal. Mas vergonha, meus caros, vergonha é aquilo que o socialismo não tem e nunca terá, porque se tivesse, há muito que se tinha demitido. Eles continuam agarrados ao poder, tal e qual, como disse hoje Aníbal Cavaco Silva na apresentação do seu livro, em que ele disse claramente que um primeiro-ministro não deve governar para se manter no poder, deve governar para melhorar o seu país, mas isso é coisa que o socialismo não sabe o que é. E eu gostaria que de uma vez que o PS viesse a esta casa, não viesse nem com propaganda, nem com memória histórica. Viesse com respostas aos portugueses. E eu fiz-lhe algumas muito simples, sobre quando é que isto que foi prometido pelo PS vai efetivamente ser concluído. Quando é que vai conseguir que o tempo que Vossas Excelências definiram para o médio de consulta verdadeiramente se coloquem a aplicar. É que, Sr. Ministro, no Hospital de Braga, para uma cirurgia facial demora-se 2 anos e meio. Pois no Hospital da Guarda, para uma cirurgia ocular que não é lá feita, eu digo até, não é cirurgia, no Hospital da Guarda, a oftalmologia, uma consulta, chega a demorar 5 anos. 5 anos, ok? É inacreditável. Toda a gente sabe que isto é verdade, ninguém faz nada para melhorar isto. Sr. Ministro, para uma cirurgia facial 2 anos e meio. E eu podia-vos ler, olhem, e vou terminar, não se Já não preocupe. tem Eu tempo. sei, Sr. Presidente, vou terminar. Faz favor. Sabe o que é que me apetecia? Apetecia-me distribuir por todos os senhores deputados socialistas o tempo de espera para uma cirurgia nos hospitais portugueses. E acreditem, isto não é escrito com a tinta de Luís Camões nem de Fernando Pessoa. É com o sangue dos portugueses que os senhores estão a brincar. E meus caros, eu não sei se alguma vez ouvi uma coisa tão forte como esta, e este coitado deste deputado do PS, ele nem sabia onde é que se havia de meter. Realmente não está escrito com canetas, está escrito com sangue. Milhares de portugueses são deixados literalmente à sua sorte, são abandonados à sua sorte nos hospitais e até antes de lá chegar. Muitos morrem antes disso, não é? Que é o que vai fazendo com que o SNS seja cada vez mais eficaz. É porque quanto menos doente estiver, mais eficaz ele se torna, porque também cada vez tem menos médicos. Então, se não houver doentes, é muito bom. Agora, o que eu tenho dito é que nos últimos 2, 3 anos, eu próprio aqui no interior do país, temos visto isso, as pessoas, os funcionários públicos, aqueles que têm algum poder económico, algum ainda, pouca coisa, vão para a CUF, que é o mais próximo daqui, vão para os hospitais privados, abandonam o SNS, porque senão não são tratados, são deixados e, como eu digo, abandonados à sua sorte. Uns têm a sorte, resistem 2, 3, 4 anos, outros não conseguem resistir tanto tempo. Se for um cancro, não pode aguentar 3, 4 anos até começar o tratamento, não é? Como toda a gente sabe. Então, o que é que está a acontecer? As pessoas que ainda têm algum poder de compra estão a inscrever-se todas na CUF, como eu próprio, deixando o SNS para as outras, pois nem assim há uma libertação, digamos, de serviço. Nem assim as listas de espera baixam. Eu pergunto o que é que está a acontecer. Nós todos estamos a ir para o privado e o SNS está cada vez mais lento. Isto é completamente inexplicável. E não me venham dizer que são os imigrantes que vêm de fora, porque aqui nesta zona do país não há grandes imigrantes. Quer dizer, já há pá, umas centenas de brasileiros e tal, mas não me parece que seja isso. Nós temos uma população de cerca de 20 mil pessoas, não são 400 ou 500 brasileiros ou que venham de lá de fora, que fazem a diferença. Mais do que isso já saíram para os privados, para a CUF. Então não é por causa dos brasileiros que isto está cada vez pior. Não é. É porque há cada vez menos médicos. No centro de saúde não há médicos nenhuns. Há um médico talvez para, sei lá, 15 mil utentes ou coisa do género, ou 10 mil. Portanto, não há hipótese. Não há hipótese de poderem ver as pessoas. Então, toda a gente, aquela que pode, toda a gente vai para o privado. Vamos agora assistir ao segundo vídeo de Ventura, este já do púlpito, onde vai abordar outros assuntos, também ainda do SNS, mas por outros prismas. Vamos ver. Vamos ver. O Ministro chega a este debate como o rosto do fracasso da solução do Governo na área da saúde. Ontem, o seu Governo anunciou que vai avançar unilateralmente e sem acordo de sindicatos, profissionais e outros em relação às reformas que entende fazer na área da saúde. É o capitular, o assumir do fracasso e, acima de tudo, o assumir da arrogância da maioria absoluta socialista. Sim, Sr. Ministro, à hora que está neste Parlamento a dar a cara pelo descalabro da saúde, há mais de 1,5 milhões de portugueses sem médico de família.
À hora a que se senta neste Parlamento e enfrenta os partidos que lhe perguntam por soluções, Portugal é dos países onde as famílias mais pagam pelo SNS. O tal sistema que foi sonhado como gratuito e universal é hoje daqueles que mais suga os impostos e os recursos das famílias portuguesas. Porque não há almoços de grátis, amigos. Quando se diz que o serviço de saúde é gratuito, não é. Tem que se pagar pelo menos logo as taxas moderadoras e o resto também, só é com participado. Mas quando se diz que é gratuito, alguém o está a pagar. E são milhares e milhões os que estão a pagar. Somos todos nós os portugueses que pagamos impostos e muitos de nós nem sequer já frequentamos o SNS. Vamos aos privados, mas estamos a pagar o SNS para os outros. Portanto, nada disto é gratuito. Sai-nos a todos do bolso, sai-nos a todos dos impostos. E para que pagam? Para que pagam tanto? Para que pagam tantos impostos? Para morrer à porta de hospitais, para não conseguirem consultas e para verem a sua vida adiada. Infelizmente é verdade, todos estes casos que têm ocorrido ultimamente de pessoas que morrem sem socorro, umas vezes no estacionamento, outras vezes dentro do carro, outras vezes mesmo à porta dos centros de saúde, à espera que eles abram. Isto não é de um país do primeiro nem do segundo mundo. Isto quando o mundo será um país do terceiro mundo. Senhor Ministro, o senhor é o rosto do fracasso, é o rosto do autoritarismo deste governo e é o rosto da desilusão de milhões com a sua gestão numa área tão importante para Portugal. Deixe-me recordar-lhe alguns dados do seu SNS. As dívidas do SNS a fornecedores em Portugal atingiram, em julho deste ano, 2,223 mil milhões de euros. O mesmo governo que diz aos portugueses para pagarem impostos a tempo, que diz aos portugueses para pagarem às empresas a tempo, que exige às empresas que paguem impostos e que não falhem um dia. É o maior caloteiro das empresas de saúde em Portugal. O maior caloteiro das empresas de saúde em Portugal. É verdade, é muito verdade. Aliás, Ventura só diz verdades, por isso é que o odeiam. É verdade. Nós temos que pagar os impostos pelo menos no último dia, e muitas vezes o site está em baixo, não se consegue pagar nada e vamos apanhar multas, mas o Estado é o maior caloteiro. Ele já tinha dito aqui há uns tempos que Portugal é a casa da alterna da Europa, por um lado é, e agora em termos de calotes, é realmente o maior devedor de Portugal, é o Estado. Não paga as suas contas, não respeita os seus compromissos a tempo e horas e nunca paga com juros. E o que assistimos é um ministro que passeia sorridente pelo país, com aquele ar a que José Sócrates chamaria um tipo porreiro, que anda e que sorri e que vai dizendo a médicos, enfermeiros, auxiliares que têm todas as condições neste país que há 40 anos sonhou por um SNS. Senhor Ministro, os portugueses que nos estão a ver hoje não comem palavras, não vão ao médico dos cravos vermelhos, nem vão ao SNS das palavras bonitas de António Arnaud. Os portugueses que nos estão a ver querem um hospital que funcione perto de si, querem um centro de saúde que tenha portas abertas na sua localidade, querem um médico, um enfermeiro que os compreenda, não querem nem as suas palavras, nem a cartilha vermelha de Abril, nem a cartilha dos cravos, nem a cartilha socialista, querem um hospital, um centro de saúde e querem um médico e um enfermeiro. É isso que querem e é isso que nós devíamos querer. É isso que os portugueses querem, mas eu nem sei se é isso mesmo que eles querem, porque, como vemos, nas últimas eleições vimos isso claramente, apesar de nada disso termos, 2,3 milhões de portugueses votaram em António Costa. 2,3. Podem-me dizer, isso é só um quarto dos portugueses que existem. Pois é bem verdade, até é menos do que um quarto. Simplesmente, mais de metade dos portugueses não vai votar. Fica em casa. Portanto, dá de mão beijada à outra metade, aos outros 5 milhões de portugueses, a capacidade de escolherem por si. E já se sabe, são só 5 milhões a votar por 10 milhões, cada voto deles vale por 2. Nitidamente é isto. Portanto, quem não vai votar está-se a entregar nas mãos de quem vai votar. E assim conseguimos este número absurdo. 2,3 milhões de portugueses, nem chega sequer a ser um quarto, dão a maioria absoluta a um partido. Meus caros, eu repito, foram 2,3 milhões. Nós somos mais de 10 milhões e meio. A votar somos mais de 10 milhões, pois 2,3 não chegam a ser um quarto, deram a maioria absoluta a António Costa. O que eu pergunto é o seguinte, até quando é que
o meu amigo, o meu visualizador neste preciso momento, vai ficar em casa para deixar os socialistas votarem por si. Até quando? Senhor Ministro da Saúde, Portugal é dos 10 países que pior paga aos seus médicos. 10 piores. É dos países que pior paga aos enfermeiros na União Europeia e onde auxiliares ainda ganham abaixo de 1000 euros em hospitais e outras unidades de saúde. Era essa a cara que devia trazer aqui hoje. Era chegar aqui e dizer: portugueses, eu peço-vos imensa desculpa por ser o pior gestor de saúde dos últimos anos. Peço-vos imensa desculpa por estar a conduzir a este descalabro. Só que eles não pedem desculpa, eles pedem os votos aos portugueses. E os portugueses, uns distraídos, outros comprometidos e outros eu sei lá porquê, a maioria deles não vai votar, dão a vitória a um governo destes que mete este país no esgoto. Peço desculpa, mas eu não encontro, pelo menos, outra palavra mais apropriada. Portugal está podre, está a ir para o esgoto, está bom para o caixote do lixo. Mas a culpa não é de Portugal. Nós não estamos a dizer mal de Portugal. Nós estamos a indicar que a incompetência destes socialistas é tal que conseguem destruir o nosso país e já é pela 4ª vez. Recordem que houve 3 bancarrotas em Portugal, a última foi do Sócrates, mas já tinha havido 2 de Mário Soares antes, e vamos para a 4ª. A Europa já não nos empresta mais nada. A Van der Leyen já disse: não podemos emprestar mais nada a Portugal, não podemos ajudar mais Portugal. A Lagarde diz a mesma coisa: é preciso aumentar juros, é preciso fazer com que a inflação baixe, os europeus têm que comprar menos, portanto têm que gastar menos dinheiro para a inflação baixar. Pois, isso é tudo muito lindo, é o que se estuda nos livros de economia. Mas isso era preciso que o povo tivesse dinheiro suficiente para poder poupar alguma coisa. Os portugueses são os dos mais pobres da Europa, não têm dinheiro suficiente para poderem poupar nada. Eles já chegam ao fim do mês a contar tostões. A partir do 2º terço do mês, os portugueses apertam nitidamente o cinto. E estou a falar da esmagadora maioria dos portugueses. Não estou a falar daqueles poucos que têm grandes propriedades na Comporta e que têm iates parados na Marina de Albufeira, ou de Portimão, ou de Vila Moura. Não, estou a falar justamente de milhões de portugueses, que é a maioria absoluta, essa sim é a maioria absoluta, talvez 8,5 milhões, que faz contas à vida todos os dias para ver se consegue chegar ao fim do mês, que tira da sua própria boca e já está a tirar da boca aos filhos, já está a comprar os produtos mais baratos do mercado, já está a racionar tudo e mesmo assim não consegue chegar ao fim do mês, dada esta inflação gigantesca e galopante, que o INE diz que é 3, tal, e eu farto-me de rir, porque não há semana nenhuma que os preços dos produtos nas prateleiras dos hipermercados não subam qualquer coisa. Não há nenhuma semana em que os preços se mantenham. Todos nós sabemos isso, mas entretanto vem o INE socialista dizer que não é assim, que é de outra maneira, que é muito menos. Bom, seja muito, seja pouco, nós não comemos percentagens, nós não comemos inflação. O que nós temos que consumir são os produtos alimentícios, roupa, mínimo para vestir, andar, ter gasolina no carro para andar, ou gasóleo. Isso é o mínimo, porque nós precisamos disso para trabalhar. Ok? Ninguém se desloca, 99% dos portugueses não se deslocam para o seu trabalho a pé, não podem, é longe demais. E não há transportes públicos no interior. Em Lisboa pode haver, no Porto pode haver, no interior garanto-vos que não há. Nós temos mesmo que nos deslocar nos nossos carros. A escola está a 5, 6, 10, às vezes a 40, 50 quilómetros. Estou a dar apenas um exemplo de um professor. Mas qualquer outra profissão é a mesma coisa. As pessoas têm que se deslocar. Portanto, o gasóleo, o combustível, é um bem fundamental. É quase tão fundamental como a comida. E o que é que está a acontecer aos preços dos combustíveis? A disparar. As rendas das casas a disparar. Os empréstimos a disparar. Como é que Portugal, o país mais pobre da Europa, que tem um dos 3 mais pobres da Europa, para ser mais rigoroso, que tem o povo um dos 3 mais pobres da Europa, pode aceitar que os juros continuem a subir se ele não tem dinheiro para comer? Aí Marcelo tem razão, não há dúvida nenhuma, e Costa nesse aspecto também tem, só que não teve razão foi deixar o país chegar a este nível de endividamento, a este nível de pobreza tal, que agora é preciso pedir ao povo um esforço e o povo já não tem hipótese de se esforçar mais. O povo não tem dinheiro para comer para chegar ao fim do mês. Não peçam mais esforço ao povo, porque o povo não pode aguentar mais esforços como tem aguentado nos últimos 8 anos. Como é que vão resolver isto? Primeiro passo é mesmo demitir esta gentalha toda.
Senhora Presidente e senhores deputados, como o meu tempo é curto e o do Sr. Ministro ainda é longo, eu não me vou alongar muito na quantidade de hospitais deste país onde os tempos de consulta ultrapassam os 2 e os 3 anos à espera. Eu não me vou alongar muito nas promessas de hospitais do Seixal, de Sintra, do Central do Alentejo, do Algarve, do Oeste, prometidos e nunca construídos. Porque isso, Sr. Presidente, isso, senhores deputados, não são só promessas destes papéis, são a nota de crédito da frustração de uma maioria que tem destruído Portugal. Muito obrigado. Tem toda a razão. É uma maioria de 2,3 milhões, não esquecer, 2,3 milhões era para a cara do ministro e a cara da outra senhora. 2,3 milhões que têm destruído este país. Meus caros, como este vídeo já está longo, já vai em mais de 25 minutos, eu não vou meter aqui a intervenção do Pedro Frazão, porque muito pouca gente iria vê-la. Vou fazer um novo vídeo com a intervenção do Pedro Frazão, que também é excepcional. Não deixem de ver o meu próximo vídeo, que será, enfim, publicado ainda hoje, esta noite. Um grande abraço e até logo. Antes disso, aqui em baixo passa 2 meios em que podem ajudar o canal. Como sabem, desde o dia 29 de agosto eu fui desmonetizado e, portanto, dependo apenas dos contributos, dos donativos dos meus visualizadores, que mesmo assim são muitos. Faça o donativo que fazia antes, como apoiantes, 2 euros, 3 euros, 5 euros é suficiente para manter o canal até que o YouTube volte a monetizá-lo, que eu não sei se voltará. Não sei se voltará. Eles dizem que sim, que são só 3 meses, mas eu acho que não. Um grande abraço e até o meu próximo vídeo. Até já.